palavra que está no meu coração está no livro de Provérbios, capítulo 3, verso de número 11. Provérbios 3, verso 11, que diz assim: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, e nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Você precisa entender que Deus está sendo claro que se Ele repreende é porque Ele ama. Se Ele exorta é porque Ele ama. Se Ele corrige é porque Ele ama. Se Ele traz uma palavra às vezes um pouco dura, que vai contrária àquilo que a gente queria no momento, é porque Ele ama. A disciplina de Deus, a correção de Deus não é para me fazer mal, não é para me machucar, não é para gerar algo ruim dentro de mim. Não. Deus permite a palavra de correção para que lá na frente ela produza bons frutos. E o texto diz que Ele corrige a quem Ele ama. Então, dentre tantas verdades que Salomão está falando aqui nesse versículo, eu preciso guardar uma coisa: Ele me ama. Porque se Ele não me amasse, Ele não me corrigiria. Se Ele não me amasse, Ele não me exortaria. Por quê? Porque Ele deixaria eu morrer nos meus pecados. Ele deixaria eu morrer nas minhas decisões erradas. Ele deixaria eu morrer nos caminhos errados. Porém, como Ele me ama, como Ele quer o meu bem, Ele me corrige. Então, se algum dia Deus te corrigiu, ou você está passando por um momento agora que Deus está te corrigindo, você tem que guardar essa verdade. Ele te ama. Ele te ama tanto que Ele não vai perder você para o mundo. Ele te ama tanto que Ele não vai perder você para o diabo. Ele te ama tanto que Ele prefere fechar portas do que você entrar em portas que venham te distanciar dele. Ele te ama tanto que Ele prefere te arrancar de certos relacionamentos para não perder você para o mundo. Ele te ama tanto que às vezes Ele não faz aquilo que você quer, porque sabe que essa decisão momentânea vai desgraçar a tua vida. Então a correção é porque Ele te ama. A exortação é porque Ele te ama. Ele decidiu te amar. E é por causa desse amor que Ele vem com uma palavra de alinhamento. Às vezes a palavra dele é dura, às vezes a palavra dele me confronta, às vezes a palavra dele me exorta, às vezes ele fala coisas que eu não queria ouvir no momento, mas eu preciso entender, na posição de filho, que tudo que ele fala para mim é porque ele quer o meu bem. É para me levar a pastos verdejantes. É para me levar às montanhas. É para me levar aos palácios. Então, por muitas das vezes, para que eu não afunde nos meus erros, Ele me exorta. Ele me corrige. Porque quer o meu próprio bem. É isso que Salomão está dizendo para nós. Que o Senhor repreende aquele quem ama. Segundo, quando Ele traz para nós uma outra verdade do mesmo sentido, não rejeite a correção do Senhor. E nem te enojes a sua repreensão. Tem gente que não consegue ser exortado. Tem gente que tem dificuldade de ser repreendido. Não aceita a correção. E sabe o que é pior? Que
que quando você não se atenta para ouvir a voz de Deus, os problemas se repetem sobre você. Tem gente que está passando sempre a mesma história porque não ouviu a voz de Deus. Tem gente que está insistindo em viver nas mesmas dificuldades porque não ouviu a voz de Deus. Existem problemas que estão se repetindo todos os dias na tua vida porque você não ouviu a voz de Deus. E o fato de você não ouvir a voz de Deus faz você entrar em decisões erradas, em caminhos errados e viver sempre o mesmo processo. Por isso, não rejeita a repreensão. Não se enoje da repreensão. Porque o resultado dela é para gerar algo bom para você. Às vezes a palavra que Deus está dizendo para você hoje é uma palavra dura, cara. Às vezes Deus está falando, não, eu não vou te dar, não vou fazer agora, não vou abrir, você vai continuar sozinho, vai continuar passando por problemas, vai continuar ainda num deserto, vai continuar... Não, de repente Deus não quer resolver agora, porque Ele quer gerar algo dentro de você no meio desse processo. O que eu preciso entender é que ainda que Ele não entregue aquilo que eu quero agora, ainda que Ele não faça aquilo que eu quero agora, ainda que Ele não responda aquilo que eu quero agora, a repreensão dEle é para me fazer bem. O resultado é positivo, não é para gerar algo negativo na minha vida. Deus não quer simplesmente me encher de traumas, simplesmente me encher de sofrimento, simplesmente me fazer viver uma vida de dor e de derrota, de tristeza, de aflição. Não. A intenção de Deus é outra. É fazer com que aquilo que eu sofro hoje produza algo muito melhor amanhã. Porém isso, não rejeites a repreensão do teu Pai. Não fuja da repreensão. Às vezes tem gente que está pulando de galho em galho porque não aceita ser exortado. Gente que fica cada dia numa igreja diferente porque não aceita uma palavra dura. Gente que troca de pastor igual troca de copo d'água de um para o outro porque não aceita ser repreendido. Pessoas que estão a vida inteira pulando para lá e para cá porque estão fugindo de correções. Não aceitam ser confrontadas, não aceitam ser exortadas, quando não conseguem entender que a intenção de Deus é gerar algo positivo. Deus não é como os homens são. Os homens, às vezes, eles nos corrigem para nos machucar. Existem pessoas que são assim, que quando nos corrigem, elas nos corrigem com a intenção de nos colocar inferior a elas. Com a intenção de ferir, com a intenção de maltratar, com a intenção de fazer o mal. Só que Deus não. Deus não corrige com a intenção de me menosprezar. Deus não corrige com a intenção de me colocar em uma posição inferior aos outros. Toda vez que Deus me corrige, é porque Ele quer me preparar para algo grande que eu ainda não estou preparado para receber. Às vezes a eternidade, às vezes um chamado, às vezes uma vocação. Então a correção dele é para preparar a minha vida para algo que eu ainda não estou preparado. Você está entendendo isso? Que às vezes a correção de Deus é para ir te preparando, para ir te moldando, para ir te ensinando, para te tratar, para produzir em você frutos que venham te levar para o caminho do propósito, cara. Então deixa Ele corrigir. Porque é melhor Ele corrigir e eu permanecer com Ele do que Ele deixar eu viver pela minha própria atitude e as minhas decisões me levarem para o inferno. É melhor Ele me corrigir e com a correção eu continuar no barco com Ele do que viver uma vida sem palavra dEle, uma vida sem direção dEle, e com a minha própria precipitação eu entrar em lugares que só vão me levar à desgraça. Deixa Ele te corrigir e não rejeite a palavra dura dEle.
Porque a palavra não vem dos homens, a palavra não vem do teu colega, não é do teu amigo, não são das pessoas, é o próprio Deus que está despertando você, dizendo para você não rejeitar a correção. Porque na medida que você rejeita a voz de Deus, você está cavando um buraco que vai te levar a uma via de desgraça. Deus tem o melhor para você. Deus sabe como tratar de você. E Deus trata de você melhor do que qualquer pessoa. Deus sabe como te tratar. Deus sabe como cuidar de você. Deus sabe como alinhar a tua vida ao propósito dele. Deus sabe como transformar você. Deus sabe como te restaurar. Deus sabe como te libertar. Deus sabe como trabalhar na tua vida. Deus sabe. Então, não rejeite a voz dele sobre a sua vida. Porque tudo que ele tem para fazer na sua vida é para o seu próprio bem. Não rejeites, filho meu, a correção do Senhor. Nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, se ele te ama, ele vai te repreender. E eu sei que isso confronta também a filosofia do pensamento moderno que nós temos vivido dentro das igrejas de um Deus que ama e que concorda com todos os teus erros. Não é isso que muita gente gosta de ouvir? Não é isso que a maioria gosta de escutar? Não é isso que as pessoas gostam de ouvir, os grandes artistas gospel, pregadores da mídia gospel, que Deus te ama e Deus não está preocupado com a tua mudança e isso não tem nada a ver com o amor de Deus. Eu tenho falado sobre isso, porque se Deus ama a sua vida, ele te corrige. Não existe esse amor doentio, esse amor que concorda com tudo que você faz, que passa a mão na tua cabeça e nunca diz não para você. Isso não é amor de verdade. Porque o amor de verdade coloca limite. O amor de verdade te corrige. O amor de verdade permite certas coisas acontecerem para você voltar ao caminho dele e alinhar a sua vida ao propósito dele. Isso é amor de verdade. Não é fazer o que você quer, não é somente realizar os seus sonhos, mas é corrigir você quando você precisa. Por isso que amigo de verdade não é aquele que bate a mão no teu ombro e fica só te agradando pelas costas. Amigo de verdade é aquele que fala na sua frente aquilo que você precisa ouvir. Amigo de verdade é aquele que olha nos seus olhos e fala palavras que vão te levar a um caminho melhor, a um caminho de crescimento. Deus é muito parecido, porque ele compara o próprio sentimento dele como o sentimento que um pai tem por um filho. Quando um pai procura fazer o que é bom para o filho e corrige para o seu próprio bem, da mesma forma Deus, que quando ele faz alguma coisa, ele faz para o nosso próprio bem. Então, às vezes, a gente precisa de um puxão de orelha. Às vezes, a gente precisa ser corrigido. Eu vou dizer uma coisa para você, eu prefiro muito mais ser corrigido por Deus do que ficar recebendo tapinha nas costas o tempo todo dentro da igreja. Sabe por quê? Porque se ele corrige, ele me ama. E se ele me corrigir, eu vou melhorar. Enquanto os elogios me fazem permanecer da forma como eu estou, as críticas, a correção, ela me faz produzir, ela me faz crescer, ela me faz alcançar níveis maiores. Então, se de repente Deus está te corrigindo, é porque Ele quer que você cresça mais. É porque Ele sabe que você pode chegar mais longe. É porque Ele sabe que Ele tem coisas melhores para você, que infelizmente os caminhos que você está indo fora da direção de Deus estão te levando para caminhos que estão te distanciando do propósito. Aí Deus vai lá, te corrige com uma porta fechada, com um problema, permite uma dor, uma circunstância, uma perda,
uma frustração, às vezes uma decepção que você está passando, que é Deus permitindo para te tratar, para te ensinar, para mostrar para você o sentimento que Ele tem por você e mostrar para você que Ele te ama tanto que Ele não quer que você permaneça da mesma forma. Aí Ele te corrige, aí Ele toca na ferida, aí Ele permite certas coisas acontecerem, mas continua no controle, para mostrar para você que te ama e não abre mão de você para pecado, não abre mão de você para diabo, não abre mão de você para carne, não abre mão de você para o mundo. Deus não abre mão de você. É por isso que Ele te corrige, porque você é muito importante para Ele. É tão importante que Ele permite certas coisas acontecerem para que você fique firme, centrado nos pés de Jesus. Você recebe essa palavra? Deus falou com você? Então coloca aqui embaixo no comentário. Escreve aí: eu recebo a repreensão de Deus. Eu recebo a correção de Deus. Eu não vou fugir da exortação. Agora, quando Deus quiser me corrigir, eu vou ficar no mesmo lugar, eu não vou mudar de igreja, não vou mudar de pastor, não vou mudar, não, eu vou permanecer, porque eu quero ficar na direção de Deus para a minha vida. Eu não quero entrar em caminhos que Deus não tem, eu não quero entrar em lugares que Deus não quer que eu entre, eu não quero me envolver com amizades ou relacionamentos que Deus não quer que eu me envolva. Eu prefiro ficar com a voz de Deus. Ainda que a voz dele me fira no momento, eu sei que ela vai me machucar, mas é para gerar algo bom dentro de mim.